Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder estar contigo nesta manhã tão especial que o Senhor preparou. Hoje é dia 15 de março e quero te convidar a fazer algo que vai transformar completamente não apenas este dia, mas toda a tua vida. Começar amanhã falando com Deus antes de qualquer outra coisa. Sei que acordas com 1000 pensamentos na cabeça, com a lista de tarefas já a pesar sobre os teus ombros, com preocupações que parecem gritar mais alto do que a voz da paz. Mas há algo que preciso te dizer com todo o amor. Nada, absolutamente nada neste dia será mais importante do que este primeiro momento com o Pai. Quando abres os olhos e a tua primeira reação é pegar o telemóvel, verificar mensagens, mergulhar nas notícias ou já começar a planear tudo, estás a perder a oportunidade mais preciosa que existe. Falar com Deus antes de falar com o mundo é como colocar os alicerces certos numa casa. É garantir que tudo o resto se construirá sobre uma base sólida. Se hoje acordaste cansado, ansioso, com medo do que vem pela frente, esta oração é para ti. Fica comigo até ao final, porque vais experimentar algo que chamo de renovação matinal da alma. Escreve nos comentários Deus em primeiro lugar e junta-te a esta família que decide todos os dias colocar o Senhor no centro de tudo. Prepara o teu coração para sentir a presença daquele que te ama mais do que qualquer ser humano jamais poderá amar. Quando decidimos falar com Deus antes de começar o dia, estamos a fazer algo profundamente poderoso. Estamos a reconhecer que Ele é a fonte de tudo. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, a palavra diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Repara na palavra reconhece-o. Isto significa colocá-lo em primeiro lugar, consultá-lo antes de qualquer decisão, entregar-lhe o dia antes de vivê-lo. Quando fazes isto logo pela manhã, estás a dizer: Senhor, sem ti eu nada posso fazer, mas contigo tudo é possível. Muitas vezes falhamos porque tentamos resolver tudo sozinhos. Confiamos apenas nas nossas forças, na nossa inteligência, nos nossos recursos. Mas a verdade é que sem a direção de Deus caminhamos às cegas. Falar com Deus pela manhã não é apenas um ritual religioso bonito, é uma necessidade espiritual vital. É como respirar oxigênio para os pulmões, é alimento para a alma. Quando oramos antes de começar, estamos a alinhar o nosso espírito com o Espírito Santo. Estamos a sintonizar o nosso coração com o coração do Pai. E quando isto acontece, mesmo que o dia traga tempestades, nós temos paz. Mesmo que venham desafios, nós temos força. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, Senhor da nossa vida, nós vimos até a Tua presença nesta manhã do dia 15 de março com corações gratos. Obrigado por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de Te servir, de Te louvar, de experimentar o Teu amor. Senhor, reconhecemos que sem Ti nada somos, que sem a Tua graça não conseguimos dar nenhum passo. Por isso, vimos Te buscar antes de começar qualquer coisa neste dia. Queremos colocar-Te em primeiro lugar. Queremos que sejas o centro de tudo o que faremos. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que começamos os nossos dias sem Te consultar, pelas manhãs em que a correria nos afastou de Ti.
Perdoa-nos por termos dado mais atenção ao telemóvel do que à tua palavra, por termos ouvido mais as vozes do mundo do que a tua voz. Hoje queremos fazer diferente. Hoje escolhemos te buscar primeiro. Senhor, pedimos que enchas esta manhã com a tua presença gloriosa. Que o teu Espírito Santo desça sobre cada pessoa que está a orar conosco agora mesmo. Toca nos corações, acalma as mentes ansiosas, cura as emoções feridas. Pai, neste momento, entregamos nas tuas mãos tudo o que este dia reserva para nós. As reuniões que teremos, as conversas que vamos ter, as decisões que precisamos tomar. Entregamos os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos. Que nada seja feito pela nossa vontade, mas sim pela tua vontade perfeita. Senhor, pedimos sabedoria para cada situação que enfrentaremos hoje. Há decisões difíceis que alguns de nós precisam tomar. Há escolhas que parecem complicadas. Dá-nos discernimento, mostra-nos o caminho certo, que não confiemos na nossa própria compreensão, mas que busquemos a tua direção em tudo. Pai, protege as nossas famílias neste dia. Cobre com o teu sangue precioso cada um dos nossos entes queridos. Os nossos filhos que vão para a escola, que saiam e regressem em segurança. Os nossos cônjuges que vão trabalhar, que tenham um dia produtivo e protegido. Os nossos pais idosos, cuida da saúde deles, dá-lhes força e ânimo. Senhor, abençoa o nosso trabalho neste dia 15 de março. Para aqueles que vão para o emprego, que tenham favor diante dos seus superiores, que sejam produtivos, que façam tudo com excelência, como se estivessem a trabalhar para ti e não para homens. Para aqueles que estão desempregados, abre portas de oportunidade. Que hoje seja o dia em que recebem aquela ligação que tanto esperam, aquela resposta positiva. Pai, para os empresários e empreendedores, abençoa os seus negócios. Multiplica os recursos, traz clientes, aumenta as vendas. Que tudo o que tocarem prospere, porque a tua mão está sobre eles. Senhor, pedimos provisão financeira para todos os que estão em dificuldades. Sabemos que tu és Jeová Jireh, o Deus que provê. Onde há falta, envia abundância. Onde há dívidas, providencia meios para quitá-las. Onde há escassez, derrama fartura. Ensina-nos a administrar bem o que nos dás, a sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Pai amado, oramos pela saúde de cada pessoa que está conosco nesta oração. Toca com o teu poder curador todos os que estão doentes. Há pessoas com dores no corpo, com enfermidades crônicas, com diagnósticos difíceis. Senhor, tu és o mesmo Deus que curava no tempo de Jesus. O teu poder não diminuiu. Ordena a cura agora mesmo, restaura os corpos, renova as forças. Para aqueles que hoje têm consultas médicas ou exames, vai à frente preparando o caminho. Que os resultados sejam favoráveis, que os médicos tenham sabedoria no tratamento. Senhor, cura também as feridas emocionais. Há corações partidos que precisam do teu toque. Há almas machucadas que necessitam do teu consolo. Sara a depressão, a ansiedade, o medo, a angústia. Liberta todos os que estão presos em vícios e dependências. Quebra as cadeias, rompe as amarras, traz libertação verdadeira. Que experimentem a liberdade que só tu podes dar. Senhor Jesus, pedimos proteção divina sobre todos nós neste dia. Envia os teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Protege-nos de acidentes, de assaltos, de violência, de todo o mal. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere, que nenhum mal nos alcance. Cobre-nos com o teu sangue precioso. Pai, protege as nossas mentes de pensamentos negativos e destrutivos. Há uma batalha espiritual que se trava no campo da mente e precisamos da tua ajuda. Guarda os nossos pensamentos, enche a nossa mente com a tua verdade. Que pensemos no que é puro,
no que é amável, no que é de boa fama. Senhor, oramos pelos nossos relacionamentos, que haja paz nos nossos lares, harmonia nos nossos casamentos, amor entre pais e filhos. Onde há conflitos, traz reconciliação. Onde há mágoas, derrama perdão. Onde há frieza, acende o fogo do amor novamente. Pai, abençoa os nossos filhos de maneira especial. Protege-os de más companhias, de influências negativas, de tudo o que possa prejudicá-los. Que cresçam no teu temor, que aprendam a te amar desde cedo. Dá-lhes sabedoria nos estudos, ajuda-os a serem excelentes alunos. Guarda-os dos perigos das redes sociais, das drogas, da promiscuidade, que sejam jovens segundo o teu coração. Senhor, oramos pelos nossos casamentos. Fortalece os laços entre marido e mulher, que o amor seja renovado a cada dia. Protege os casamentos de tentações, de traições, de divisões. Que os cônjuges se respeitem, se honrem, se amem como tu nos amas. Onde há crises conjugais, intervém com o teu poder restaurador. Pai, para os solteiros que desejam casar, prepara o cônjuge certo. Que não se apressem, mas que esperem no teu tempo perfeito. Guarda-os da solidão dolorosa. Enche os seus corações com a tua presença. Senhor, pedimos que nos deis um coração grato neste dia. Que saibamos reconhecer e agradecer pelas pequenas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. Obrigado pelo ar que respiramos, pela comida que temos, pela cama onde dormimos. Obrigado pela família, pelos amigos, por todas as pessoas que colocaste na nossa vida. Ensina-nos a valorizar o que temos, em vez de lamentar o que nos falta. Pai, dá-nos paciência para lidar com as pessoas difíceis que encontraremos hoje. Haverá quem nos teste, quem nos irrite, quem nos desafie. Dá-nos graça para responder com mansidão, para reagir com amor, mesmo quando não merecido. Que sejamos instrumentos da tua paz em todos os lugares onde passarmos. Senhor, oramos pelas nossas igrejas e pastores. Fortalece os líderes espirituais. Dá-lhes sabedoria para conduzir o rebanho. Protege-os de desânimo, de críticas injustas, de ataques espirituais. Que preguem a tua palavra com ousadia e fidelidade. Pai amado, pedimos avivamento espiritual nas nossas vidas. Que não nos conformemos com uma fé morna, com uma religiosidade vazia. Acende em nós o fogo do primeiro amor, renova a nossa paixão por ti. Que tenhamos fome e sede da tua presença, que desejemos te conhecer cada vez mais profundamente. Senhor, ajuda-nos a sermos testemunhas fiéis do teu evangelho. Dá-nos coragem para falar de ti, para compartilhar a nossa fé com quem ainda não te conhece. Que as nossas vidas sejam cartas vivas que apontem para ti. Usa-nos para trazer outras pessoas ao teu reino. Pai, oramos pelos perdidos, pelos que ainda não te conhecem. Que hoje seja o dia da salvação para muitos. Toca nos corações endurecidos, abre os olhos dos cegos espirituais, liberta os cativos. Que o teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, traz avivamento à nossa nação, cura a nossa terra. Senhor, pedimos que nos ensines a administrar bem o nosso tempo neste dia. Há tantas coisas para fazer, tantas demandas, tantas distrações. Dá-nos sabedoria para priorizar o que realmente importa, para não desperdiçarmos o tempo precioso que nos deste. Que sejamos produtivos, mas não ansiosos, ocupados, mas não estressados. Ajuda-nos a encontrar equilíbrio entre trabalho e descanso, entre responsabilidades e momentos de lazer. Pai, abençoa os estudantes que têm provas e trabalhos hoje. Dá-lhes clareza mental, boa memória, concentração. Que se lembrem de tudo o que estudaram, que tenham tranquilidade para fazer os exames. Ajuda-os a darem o seu melhor, confiando que tu estás com eles.
Senhor, oramos pelos professores e educadores. Dá-lhes paciência infinita, criatividade pedagógica, amor pela vocação. Que sejam instrumentos de transformação na vida dos seus alunos, que ensinem não apenas conteúdos, mas também valores. Pai, pedimos que nos ajudes a controlar a nossa língua neste dia. Que as palavras que sairão da nossa boca sejam palavras de vida, de encorajamento, de edificação. Guarda-nos de fofocas, de críticas destrutivas, de mentiras, de palavras ásperas. Que falemos com graça, temperada com sal. Senhor, dá-nos ouvidos atentos para escutar os que precisam ser ouvidos. Muitas vezes estamos tão ocupados falando que nos esquecemos de ouvir. Ajuda-nos a sermos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para nos irar. Que saibamos consolar os tristes, encorajar os desanimados, apoiar os fracos. Pai, oramos por todos os que hoje enfrentam situações de injustiça. Sê o advogado dos oprimidos, o defensor dos injustiçados. Faz justiça aos que sofrem injustamente, vindicá-los no tempo certo. Que confiem em Ti mesmo quando tudo parece injusto, sabendo que Tu vês tudo e tudo sabes. Senhor Jesus, pedimos que nos dês coragem para enfrentar os nossos medos. Há situações que nos assustam, desafios que nos parecem maiores do que nós. Mas a Tua palavra diz que não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Fortalece-nos, dá-nos ousadia santa. Que não recuemos diante das adversidades, mas que avancemos confiando em Ti. Pai, abençoa todos os que trabalham na área da saúde. Os médicos, enfermeiros, técnicos, todos os que cuidam dos doentes. Dá-lhes sabedoria, compaixão, resistência física e emocional. Protege-os de contaminações, de erros médicos, de esgotamento. Que sejam instrumentos da Tua cura nas mãos de quem sofre. Senhor, oramos pelos que trabalham na segurança pública, policiais, bombeiros, todos os que arriscam as suas vidas para proteger os outros. Guarda-os de perigo, dá-lhes discernimento nas suas ações, traz-lhes de volta sãos e salvos para as suas famílias. Pai amado, pedimos que nos ajudes a perdoar todos os que nos magoaram. Sabemos que guardar mágoa é como beber veneno e esperar que o outro morra. Liberta-nos do peso do rancor, da amargura, do desejo de vingança. Dá-nos a graça de perdoar como Tu nos perdoaste. Senhor, cura as memórias dolorosas do passado. Há feridas antigas que ainda sangram, há traumas que ainda nos afetam. Toca nessas áreas machucadas da nossa alma. Traz cura profunda e verdadeira. Que o passado não tenha mais poder sobre o nosso presente. Pai, ajuda-nos a viver um dia de cada vez, sem carregar as preocupações de amanhã. Tu disseste que não nos inquietemos com o dia de amanhã, pois cada dia tem a sua própria dificuldade. Dá-nos graça suficiente para hoje, sabendo que amanhã terá a sua própria provisão de graça. Senhor, oramos por todos os que estão passando por provações difíceis neste momento. Os que perderam entes queridos, os que enfrentam crises financeiras severas, os que estão em meio a separações dolorosas. Consola os que choram, fortalece os que estão fracos, levanta os que caíram. Que sintam a Tua presença muito perto neste dia. Pai, pedimos que nos dês contentamento, que aprendamos a estar contentes em toda e qualquer situação, como Paulo ensinou. Não é conformismo, mas é confiar que Tu sabes o que é melhor para nós. Que não vivamos comparando a nossa vida com a dos outros, mas que sejamos gratos pelo que Tu nos deste. Senhor, abençoa os missionários que estão em campos difíceis levando o Teu Evangelho. Protege-os, sustenta-os, dá-lhes fruto no seu trabalho. Que vejam vidas transformadas, que vejam igrejas sendo plantadas, provê todas as suas necessidades materiais e espirituais.
Pai, oramos pelos governantes da nossa nação. Dá-lhes sabedoria para tomar decisões que beneficiem o povo, que governem com justiça, com integridade, com temor de Ti. Protege-nos de leis injustas, de corrupção, de má administração. Levanta líderes segundo o Teu coração. Senhor, pedimos que nos ajudes a ser sal e luz neste mundo, que a nossa presença faça diferença onde quer que estejamos. No trabalho, em casa, na escola, na vizinhança. Que as pessoas vejam algo diferente em nós e glorifiquem a Ti por isso. Pai, abençoa os idosos que estão solitários. Muitos passam dias sem receber uma visita, sem uma ligação, sem uma palavra de carinho. Consola-os, envia pessoas para alegrar os seus dias, que sintam que não estão esquecidos, que ainda são valiosos. Senhor Jesus, pedimos que nos dês um espírito de generosidade, que saibamos dar não apenas do que nos sobra, mas que saibamos dar sacrificialmente. Abre os nossos olhos para as necessidades ao nosso redor, que sejamos sensíveis à voz do Teu Espírito quando nos impulsiona a ajudar alguém. Pai, oramos pelos que sofrem perseguição por causa da fé. Há irmãos em muitas partes do mundo que arriscam a vida por Te seguir. Fortalece-os, dá-lhes coragem inabalável, recompensa a sua fidelidade. Que o sangue dos mártires continue a ser semente da Igreja. Senhor, pedimos que nos livres de toda a forma de orgulho. O orgulho é uma armadilha perigosa que nos afasta de Ti. Dá-nos humildade genuína. Ensina-nos a considerar os outros superiores a nós mesmos, que reconheçamos que tudo o que temos e somos vem de Ti. Pai amado, oramos pelas crianças que hoje vão à escola sem terem tomado café da manhã. Provê alimento para elas, levanta pessoas que supram essa necessidade. Protege as crianças de abusos, de violência, de negligência. Que cresçam em ambientes seguros e amorosos. Senhor, abençoa os casais que estão tentando ter filhos e ainda não conseguiram. Consola os seus corações, dá-lhes esperança. Opera milagres nos seus corpos. Que no tempo certo vejam o cumprimento dessa promessa. E se o Teu plano for diferente, dá-lhes paz para aceitar. Pai, pedimos que nos ajudes a desenvolver o fruto do Espírito nas nossas vidas. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que estas virtudes sejam cada vez mais evidentes em nós, transformando-nos à imagem de Cristo. Senhor, oramos por todos os que lutam contra vícios e dependências, álcool, drogas, pornografia, jogo, qualquer tipo de escravidão. Quebra estas cadeias com o Teu poder libertador. Dá-lhes força para vencer a tentação, rodeia-os de pessoas que os apoiem na recuperação, traz libertação completa e duradoura. Pai, pedimos sabedoria para lidar com as finanças. Ensina-nos a viver dentro das nossas possibilidades, a não nos endividarmos desnecessariamente, a poupar para o futuro. Que não sejamos escravos do dinheiro, mas que o usemos como ferramenta para abençoar e ser abençoados. Senhor, abençoa todos os que trabalham em serviços essenciais que muitas vezes não são valorizados, os que recolhem o lixo, os que limpam as ruas, os que trabalham nos transportes públicos. Que tenham dignidade no seu trabalho, que sejam respeitados e bem remunerados. Pai, pedimos que nos ajudes a ser pessoas de oração. Que não oremos apenas quando estamos em necessidade, mas que desenvolvamos uma vida de comunhão constante contigo. Ensina-nos a orar sem cessar, a manter os nossos corações sempre conectados ao Teu. Senhor, oramos por todos os que hoje completam mais um ano de vida. Abençoa os aniversariantes deste dia 15 de março. Que este novo ano seja o melhor de todos, cheio de realizações, de saúde, de alegrias, que cresçam em maturidade espiritual e em intimidade contigo.
Pai amado, entregamos este dia 15 de março completamente nas tuas mãos. Que seja um dia abençoado, produtivo, cheio da tua presença. Que terminemos este dia melhores do que começamos, mais parecidos com Jesus, mais cheios de ti. Que a tua glória seja manifestada em cada detalhe desta jornada. Senhor Jesus, pedimos que nos deis olhos para ver as oportunidades que colocarás no nosso caminho hoje. Muitas vezes passamos ao lado de bênçãos sem as reconhecer. Abre os nossos olhos espirituais, aguça a nossa percepção, que não percamos nenhuma oportunidade que preparaste para nós. Oramos pelos profissionais autônomos e trabalhadores informais, que hoje tenham clientes, que façam bons negócios, que tenham provisão abundante. Multiplica o trabalho das suas mãos, abençoa cada esforço, que vejam o fruto do seu labor. Senhor, pedimos proteção especial sobre os nossos lares, que nenhum mal entre nas nossas casas, que sejam lugares de paz, de alegria, de presença de Deus. Consagra cada cômodo, cada objeto, cada pessoa que habita ali. Que os nossos lares sejam pequenos santuários onde Tu és adorado. Pai, abençoa todos os que hoje vão fazer entrevistas de emprego. Dá-lhes confiança, clareza nas respostas, favor diante dos entrevistadores. Que causem boa impressão, que se destaquem entre os candidatos. Abre as portas certas e fecha as erradas. Senhor, oramos pelos que trabalham no campo, na agricultura e pecuária. Abençoa a terra, envia chuvas no tempo certo, protege as plantações e os animais. Que tenham colheitas abundantes, que o seu trabalho seja recompensado. Provê para eles e por meio deles para muitos. Pai, pedimos que nos ajudes a ser pessoas de palavra, que a nossa sim seja sim e o nosso não seja não. Que sejamos conhecidos pela nossa integridade, pela nossa honestidade, pela nossa confiabilidade. Que o nosso testemunho seja irrepreensível diante de todos. Senhor, oramos por todos os que estão hospitalizados neste momento. Toca-os com o teu poder curador, dá-lhes esperança, conforta-os na dor, que sintam a tua presença no quarto do hospital, que não se sintam sozinhos. Abençoa também os familiares que os acompanham, dá-lhes força. Pai, pedimos que nos ensines a valorizar as pessoas enquanto estão conosco. Muitas vezes só damos valor quando perdemos alguém. Ajuda-nos a expressar amor, gratidão e apreço hoje mesmo, enquanto há tempo. Que não deixemos para amanhã as palavras e gestos de carinho que podemos dar hoje. Senhor, abençoa todos os que trabalham com arte e cultura, músicos, pintores, escritores, atores, todos os que usam os dons criativos que Tu lhes deste. Que usem os seus talentos para a Tua glória, que sejam luz em ambientes muitas vezes dominados pelas trevas. Pai amado, oramos pelos que sofrem com doenças mentais. Depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, tantas condições que causam sofrimento. Traz cura, equilíbrio, paz interior. Ajuda-os a buscar tratamento adequado. Levanta profissionais competentes para os atender. Remove todo o estigma e preconceito. Senhor, pedimos que nos dês discernimento espiritual, que saibamos distinguir entre o que vem de Ti e o que vem do inimigo. Que não sejamos enganados por falsas doutrinas, por lobos vestidos de ovelhas. Guarda-nos na verdade da Tua palavra. Pai, oramos pelos refugiados e imigrantes que estão longe das suas terras. Dá-lhes provisão, proteção, oportunidades de recomeçar. Levanta pessoas que os acolham com amor, que os ajudem a se adaptar. Consola a saudade que sentem da sua pátria. Senhor Jesus, pedimos que nos ajudes a ser pessoas gratas mesmo nas dificuldades, que saibamos dar graças em tudo, não por tudo, mas em tudo, que mesmo nas provações consigamos enxergar as Tuas mãos a trabalhar, que a gratidão seja uma marca constante nas nossas vidas.
Pai, abençoa todos os voluntários que dedicam o seu tempo para ajudar os outros. Os que trabalham em asilos, orfanatos, abrigos, hospitais. Recompensa a generosidade deles, multiplica o bem que fazem. Que nunca desanimem, mas que continuem a ser instrumentos das tuas mãos. Senhor, oramos pelos cientistas e pesquisadores que buscam curas para doenças. Dá-lhes sabedoria, insights, descobertas importantes. Que o conhecimento que adquirem seja usado para aliviar o sofrimento humano, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Pai, pedimos que nos livres de toda a ansiedade. Tu disseste para não nos inquietarmos com coisa alguma, mas que em tudo apresentemos as nossas petições a Ti com ações de graças. Ajuda-nos a entregar todas as preocupações nas Tuas mãos, confiando que Tu cuidas de nós. Senhor, abençoa os casamentos que estão em crise, onde a falta de diálogo restaura a comunicação, onde a traição traz perdão e reconstrução, onde a frieza reacende o amor. Que os casais busquem ajuda, que não desistam facilmente. Salva os casamentos que o inimigo quer destruir. Pai, oramos pelos jovens que estão tomando decisões importantes sobre o futuro. Escolha de carreira, de universidade, de relacionamentos. Guia-os, mostra-lhes o caminho certo. Que não sejam influenciados apenas pelo dinheiro ou status, mas que busquem o teu propósito. Senhor, pedimos que nos ajudes a ser testemunhas corajosas do teu evangelho, que não tenhamos vergonha de falar de ti, que não nos calemos diante das oportunidades. Dá-nos palavras certas, momentos certos, coragem santa, que muitos venham a te conhecer por meio do nosso testemunho. Pai, abençoa todos os que trabalham com tecnologia e inovação, que usem os seus conhecimentos para o bem, para criar soluções que melhorem a vida das pessoas. Protege-os de serem usados para propósitos malignos. Que a tecnologia seja serva e não senhora. Senhor, oramos pelos que vivem em situação de rua. Dá-lhes abrigo, comida, dignidade. Levanta políticas públicas eficazes, organizações que os ajudem. Toca o coração da sociedade para não os ignorar. Restaura as suas vidas, dá-lhes nova esperança. Pai amado, pedimos que nos ensines a descansar em Ti. Vivemos numa sociedade que valoriza apenas a produtividade, que nos faz sentir culpados por descansar. Mas Tu instituíste o descanso. Tu ordenaste o sábado. Ajuda-nos a encontrar equilíbrio, a cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Senhor, abençoa todos os que trabalham durante a noite enquanto outros dormem. Seguranças, enfermeiros, motoristas, padeiros. Protege-os, dá-lhes saúde, que consigam descansar adequadamente durante o dia, que não sofram com as consequências de horários irregulares. Pai, oramos pelos que estão presos. Alguns justamente, outros injustamente. Traz transformação de vida, arrependimento genuíno onde há culpa. Traz justiça e libertação onde há inocência. Que conheçam a Ti mesmo atrás das grades, que experimentem a verdadeira liberdade que só Tu dás. Senhor Jesus, pedimos que nos dês um coração compassivo, que vejamos as pessoas como Tu as vês, que sintamos o que Tu sentes, que não sejamos indiferentes ao sofrimento alheio, que não passemos de largo diante de quem precisa. Enche-nos de compaixão genuína. Pai, abençoa todos os que lutam contra o câncer e outras doenças graves. Dá-lhes força para suportar os tratamentos, esperança para continuar lutando, fé para crer em milagres, que vejam a Tua mão a operar mesmo na adversidade. Senhor, oramos pelos advogados e profissionais do direito, que sejam justos, íntegros, que defendam a verdade, que não se vendam por dinheiro, que não manipulem a justiça. Que sejam instrumentos para que o direito prevaleça em cada caso. Pai, pedimos que nos ajudes a ter domínio próprio em todas as áreas, no comer, no falar, no gastar, em tudo.
Que não sejamos escravos dos nossos impulsos, mas que vivamos de forma disciplinada. Fortalece a nossa vontade, ajuda-nos a fazer as escolhas certas, mesmo quando são difíceis. Senhor, abençoa os professores universitários e pesquisadores acadêmicos, que busquem a verdade com honestidade intelectual, que não se deixem levar por ideologias que contradizem a tua palavra. Levanta cristãos comprometidos nas universidades para serem sal e luz. Pai, oramos pelos que trabalham no sistema prisional, guardas, assistentes sociais, capelães. Protege-os, dá-lhes sabedoria para lidar com situações difíceis, que vejam frutos do seu trabalho, que vejam vidas sendo transformadas. Senhor, pedimos que nos livres de toda a forma de inveja. A inveja é um veneno que corrói a alma. Ajuda-nos a nos alegrar com o sucesso dos outros, a não cobiçar o que não é nosso. Que sejamos gratos pelo que temos e confiantes de que Tu tens o melhor para nós. Pai, abençoa todos os que trabalham com comunicação e jornalismo, que busquem a verdade, que sejam éticos, que não distorçam os factos. Protege-os de pressões para publicar mentiras, que sejam instrumentos de informação verdadeira numa época de tantas fake news. Senhor, oramos pelos bombeiros que arriscam as suas vidas para salvar outros. Protege-os em cada operação, dá-lhes sabedoria e coragem. Que voltem sempre sãos e salvos para as suas famílias. Abençoa o trabalho heróico que realizam. Pai amado, pedimos que nos ajudes a viver com propósito, que não deixemos os dias passarem sem significado, que não desperdicemos a vida que nos deste. Mostra-nos o propósito para o qual nos criaste, ajuda-nos a cumprir o nosso destino. Senhor, abençoa todos os que trabalham com crianças. Educadores de infância, pediatras, assistentes sociais. Dá-lhes paciência infinita, amor genuíno, sabedoria. Que sejam instrumentos de proteção e desenvolvimento saudável das crianças. Pai, oramos pelos que sofrem com solidão. Há pessoas que, mesmo rodeadas de gente, se sentem profundamente sós. Consola-as, faz-te presente na vida delas. Envia pessoas que as acolham, que se tornem verdadeiros amigos. Cura a dor da solidão. Senhor Jesus, pedimos que nos dê sabedoria para educar os nossos filhos, que saibamos equilibrar amor e disciplina, liberdade e limites. Que sejamos exemplos que eles queiram seguir. Dá-nos paciência nos momentos difíceis, criatividade para os ensinar. Pai, abençoa todos os que trabalham no comércio e atendimento ao público, que tenham paciência para lidar com clientes difíceis, que sejam honestos nas vendas. Protege-os de assaltos, de situações de perigo, que o seu trabalho seja digno e bem recompensado. Senhor, oramos pelos que perderam a esperança. Que hoje seja o dia em que a esperança renasce nos seus corações. Mostra-lhes que enquanto há vida, há esperança, que Tu és o Deus do impossível, que nunca é tarde para recomeçar. Pai, pedimos que nos ajudes a ser pessoas de paz, que não criemos conflitos desnecessários, que não alimentemos discussões, que sejamos pacificadores, que busquemos sempre a reconciliação, que a paz de Cristo governe os nossos corações. Senhor, abençoa todos os que trabalham na construção civil. Protege-os de acidentes, de quedas, de ferimentos, que tenham equipamentos adequados de segurança, que sejam bem remunerados. Abençoa o trabalho das suas mãos. Pai, oramos pelos que estão endividados e não veem saída. Abre caminhos onde parece não haver, envia provisão inesperada, dá sabedoria para negociar dívidas. Que experimentem o milagre da multiplicação, que vejam as portas se abrirem. Senhor, pedimos que nos dês sabedoria para usar bem as redes sociais, que não percamos tempo precioso em coisas inúteis, que não nos comparemos com vidas perfeitas que são apenas fachada. Que usemos a tecnologia para o bem, para edificar e não para destruir.
Pai, abençoa todos os que trabalham com animais. Veterinários, tratadores, adestradores, dá-lhes amor pelos animais, competência no que fazem, que cuidem bem das criaturas que tu criaste. Senhor, oramos pelos que estão em processo de divórcio, que se for possível salvar o casamento, que haja reconciliação. Se não for, que o processo seja o menos doloroso possível, especialmente para os filhos. Cura as feridas, traz restauração. Pai amado, pedimos que nos ajudes a ser pessoas humildes. A humildade não é pensar menos de nós mesmos, mas pensar menos em nós mesmos. Que não busquemos os nossos próprios interesses, mas os interesses dos outros. Que sirvamos com alegria. Senhor, abençoa todos os que trabalham com limpeza, nos hospitais, escolas, escritórios, casas. Que sejam valorizados, respeitados, bem pagos. Que vejam dignidade no seu trabalho. Abençoa cada esforço que fazem. Pai, oramos pelos que cuidam de familiares doentes. Dá-lhes força física e emocional, paciência inesgotável. Que não adoeçam também, que consigam momentos de descanso. Recompensa o amor e dedicação que demonstram. Senhor Jesus, pedimos que nos dês alegria genuína. Não há alegria que depende das circunstâncias, mas há alegria que vem de Ti. Que mesmo nos dias difíceis possamos ter alegria no Senhor. Que o nosso rosto reflita a paz interior que temos. Pai, abençoa todos os motoristas profissionais, taxistas, motoristas de ônibus, caminhoneiros. Protege-os nas estradas, dá-lhes atenção redobrada, livra-os de acidentes. Que cheguem sempre bem aos seus destinos e voltem sãos para casa. Senhor, oramos pelos que estão desanimados com a vida, que hoje recebam uma palavra de ânimo, um sinal da Tua presença, algo que renove a vontade de continuar. Restaura a alegria de viver, mostra-lhes que vale a pena seguir em frente. Pai, pedimos que nos ajudes a ser pessoas fiéis. Fiéis a Ti em primeiro lugar, fiéis aos nossos compromissos, às nossas promessas, às pessoas que contam conosco. Que a nossa palavra tenha valor, que sejamos conhecidos pela nossa fidelidade. Senhor, abençoa todos os que trabalham no turismo e hotelaria. Que tenham movimento, bons clientes, prosperidade nos negócios, protege-os de prejuízos, dá-lhes criatividade para atrair clientes. Multiplica o trabalho das suas mãos. Pai amado, entregamos mais uma vez este dia 15 de março nas Tuas mãos poderosas. Que cada minuto seja vivido sob a Tua direção. Que cada decisão seja tomada sob a Tua orientação. Vai conosco, permanece conosco. Opera em nós e através de nós. Senhor Jesus, pedimos que este dia seja um testemunho vivo do Teu poder e do Teu amor. Que quando a noite chegar, possamos olhar para trás e ver a Tua mão em cada detalhe. Que tenhamos histórias de fidelidade para contar, que vejamos respostas às nossas orações. Que este 15 de março fique marcado nas nossas memórias como um dia especial. Pai, agradecemos por tudo o que farás hoje, pelas bênçãos que ainda nem conhecemos, mas que já estão preparadas. Confiamos em Ti completamente, descansamos nas Tuas promessas. Sabemos que és fiel, que nunca falhas, que sempre cumpres a Tua palavra. Entregamos este dia e a nossa vida inteira nas Tuas mãos amorosas. Tudo isso pedimos e declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Amém e amém. Pai Celestial, neste momento queremos Te agradecer de todo o coração por nos ouvires. Obrigado porque quando clamamos Tu respondes. Obrigado porque não há oração que se perca, não há lágrima que não vejas, não há suspiro que não ouças. És um Deus que se importa, que está atento, que nunca dorme nem cochila. Senhor, obrigado por esta manhã de oração, por este tempo sagrado na Tua presença. Obrigado porque ao começarmos o dia contigo, tudo fica diferente.
A perspectiva muda, o coração se acalma, a fé se fortalece. Obrigado porque não estamos sozinhos nesta jornada, tu vais conosco. Pai, agradecemos pela tua paciência infinita. Quantas vezes começamos o dia sem te buscar e ainda assim tu não nos abandonaste. Quantas vezes falhamos e tu continuaste fiel. Obrigado por nos amares, apesar das nossas falhas, por nos acolheres sempre que voltamos. Senhor Jesus, obrigado pelo sacrifício da cruz que nos deu acesso ao Pai. Obrigado porque por teu intermédio podemos chegar com confiança ao trono da graça. Obrigado porque não precisamos de mediadores humanos. Podemos falar diretamente com Deus. Pai, agradecemos pelo Espírito Santo que habita em nós. Obrigado porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado porque ele nos consola, nos guia, nos ensina, nos fortalece. Obrigado pela presença constante de Deus nas nossas vidas. Senhor, obrigado pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado porque nas Escrituras encontramos direção, consolo, correção, esperança. Obrigado porque a tua palavra não volta vazia. Sempre cumpre o propósito para o qual a enviaste. Pai amado, agradecemos pela igreja, pelo corpo de Cristo. Obrigado pelos irmãos que caminham conosco, que oram por nós, que nos apoiam. Obrigado pela comunhão dos santos, por não estarmos sozinhos nesta jornada de fé. Senhor, obrigado pelas bênçãos que ainda não vemos, mas que já estão a caminho. Obrigado porque tu já preparaste o nosso futuro, porque tens planos de bem e não de mal para nós. Obrigado porque podemos confiar mesmo quando não compreendemos. Pai, agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, pelo coração que bate. Obrigado por mais um dia de oportunidades, por mais uma chance de fazer diferença, de amar, de servir. Obrigado, porque cada novo dia é uma página em branco onde podemos escrever uma história bonita. Senhor Jesus, obrigado porque tu vens em breve. Obrigado pela esperança da tua volta, pela certeza de que um dia não haverá mais dor, nem morte, nem pranto. Obrigado porque o melhor ainda está por vir. Pai, agradecemos porque és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Num mundo de mudanças constantes, tu és a nossa rocha inabalável. Obrigado porque podemos descansar na tua imutabilidade, na tua fidelidade eterna. Senhor, obrigado porque nunca nos deixarás nem nos desampararás. Esta promessa sustenta-nos nos momentos mais difíceis. Obrigado porque mesmo quando todos nos abandonam, tu permaneces. Obrigado porque o teu amor é incondicional e eterno. Pai Celestial, agradecemos pelo privilégio da oração. Que mistério maravilhoso é poder falar com o Criador do Universo. Obrigado porque nos ouves, porque te importas, porque ages em resposta às nossas orações. Senhor, obrigado pelas vezes que disseste não às nossas petições, porque tinhas algo melhor preparado. Obrigado porque a tua sabedoria é infinitamente superior à nossa. Obrigado porque mesmo quando não entendemos, podemos confiar. Pai, agradecemos porque este dia não será igual aos outros, porque começamos falando contigo, porque te colocamos em primeiro lugar. Tudo será diferente. Obrigado porque a tua presença transforma o ordinário em extraordinário. Senhor Jesus, obrigado porque és Emanuel, Deus conosco. Obrigado porque não estás distante, mas perto. Obrigado porque conheces as nossas lutas, porque te fizeste homem, porque experimentaste as nossas dores. Pai, agradecemos pelas promessas que ainda não se cumpriram, mas que se cumprirão. Obrigado porque o teu tempo é perfeito, porque sabes exatamente quando fazer acontecer. Obrigado porque podemos esperar com paciência e fé. Senhor, obrigado porque és o Deus do impossível.
Obrigado, porque o que é impossível aos homens é possível para ti. Obrigado, porque não há situação que te seja difícil, não há problema que não possas resolver. Pai amado, agradecemos porque nos amas com amor eterno. Obrigado porque nada pode nos separar desse amor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outra criatura. Senhor, obrigado porque estás a fazer algo novo nas nossas vidas. Obrigado porque não estamos estagnados, estamos em processo de transformação. Obrigado porque a cada dia nos tornas mais parecidos com Jesus. Pai, agradecemos porque és o nosso refúgio e fortaleza. Obrigado porque quando o mundo desmorona ao nosso redor, temos onde nos esconder. Obrigado porque és a nossa torre forte, o nosso esconderijo secreto. Senhor Jesus, obrigado porque levaste os nossos pecados na cruz. Obrigado porque foste ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Obrigado porque pelo teu castigo temos a paz, e pelas tuas pisaduras fomos sarados. Pai, agradecemos porque és o Deus que vê. Obrigado porque vês as nossas lágrimas escondidas, conheces as nossas lutas silenciosas, compreendes as nossas dores secretas. Obrigado porque nada escapa aos teus olhos, Senhor. Obrigado porque és justo. Obrigado porque um dia toda injustiça será corrigida, todo mal será punido, toda lágrima será enxugada. Obrigado porque podemos descansar, sabendo que tu farás justiça. Pai Celestial, agradecemos porque és o nosso pastor. Obrigado porque nos guias a pastos verdejantes, porque nos levas a águas tranquilas. Obrigado porque restauras a nossa alma, porque nos guias pelas veredas da justiça. Senhor, obrigado porque mesmo no vale da sombra da morte não precisamos temer, porque tu estás conosco. Obrigado porque a tua vara e o teu cajado nos consolam. Obrigado porque preparas uma mesa perante nós, na presença dos nossos adversários. Pai, agradecemos porque unges a nossa cabeça com óleo, porque o nosso cálice transborda. Obrigado porque a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Obrigado porque habitaremos na casa do Senhor para sempre. Senhor Jesus, obrigado porque és o caminho, a verdade e a vida. Obrigado porque em ti encontramos tudo o que precisamos. Obrigado porque fora de ti não há salvação, não há vida verdadeira, não há esperança real. Pai, agradecemos porque és o nosso provedor. Obrigado porque supres todas as nossas necessidades segundo as tuas riquezas em glória. Obrigado porque nunca faltou pão na nossa mesa, nunca faltou teto sobre a nossa cabeça. Senhor, obrigado porque és o nosso médico. Obrigado porque curas as nossas enfermidades, porque restauras a nossa saúde. Obrigado porque és o mesmo Deus que curava nos tempos bíblicos. O teu poder não diminuiu. Pai amado, agradecemos porque és o nosso libertador. Obrigado porque quebras as cadeias, porque rompes as prisões, porque libertas os cativos. Obrigado porque onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Senhor, obrigado porque és o nosso consolo. Obrigado porque nas nossas tristezas tu nos consolas, nas nossas dores tu nos abraças, nos nossos lutos tu nos sustentas. Obrigado porque és o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Pai, agradecemos porque és o nosso protetor. Obrigado porque os teus anjos acampam ao redor dos que te temem. Obrigado porque nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Obrigado porque estamos guardados na palma da tua mão. Senhor Jesus, obrigado porque intercedes por nós à direita do Pai. Obrigado porque mesmo quando não sabemos orar como convém, tu oras por nós. Obrigado porque és o nosso advogado junto ao Pai. Pai, agradecemos porque és o nosso mestre.
Obrigado porque nos ensinas o caminho em que devemos andar. Obrigado porque a tua palavra é mais doce do que o mel. Obrigado porque nos corriges quando erramos, porque nos disciplinas com amor. Senhor, obrigado porque és o nosso amigo. Obrigado porque podemos te contar tudo, porque compreendes as nossas fraquezas. Obrigado porque te fizeste próximo, porque te tornaste acessível. Pai Celestial, agradecemos porque és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Obrigado porque tens o controle de tudo, porque nada acontece sem a tua permissão. Obrigado porque podemos descansar sabendo que estás no comando. Senhor, obrigado porque és fiel. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado porque grande é a tua fidelidade. Obrigado porque nunca falhaste, nunca falhamos e nunca falharás. Pai, agradecemos porque és santo. Obrigado porque a tua santidade nos inspira a viver de forma santa. Obrigado porque nos chamas a ser santos como tu és santo. Obrigado porque nos capacitas a viver em santidade. Senhor Jesus, obrigado porque és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado porque um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és o Senhor. Obrigado porque o teu reino é eterno. Pai, agradecemos porque és paciente. Obrigado porque não nos tratas como merecem os nossos pecados. Obrigado porque não te cansas de nos perdoar. Obrigado porque a tua paciência é a nossa salvação. Senhor, obrigado porque és poderoso. Obrigado porque o teu braço não está encolhido para salvar. Obrigado porque podes fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Obrigado porque nada é difícil para ti. Pai amado, agradecemos porque és a nossa esperança. Obrigado porque mesmo quando tudo parece perdido, temos esperança em ti. Obrigado porque a esperança que vem de ti não decepciona. Obrigado porque és a âncora da nossa alma. Senhor, obrigado porque és a nossa alegria. Obrigado porque a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado porque mesmo nas tribulações podemos ter alegria, porque a alegria que vem de ti independe das circunstâncias. Pai, agradecemos porque és o nosso tudo. Obrigado porque em ti vivemos, nos movemos e existimos. Obrigado porque sem ti nada somos, mas contigo temos tudo. Obrigado porque és suficiente, completo, perfeito. Senhor Jesus, obrigado porque voltarás. Obrigado porque um dia ouviremos a trombeta soar, veremos os céus se abrirem, te veremos vindo nas nuvens. Obrigado porque estaremos para sempre contigo. Pai, agradecemos porque este dia será diferente, porque começou contigo. Obrigado porque a tua presença vai conosco aonde quer que formos. Obrigado porque não estamos sozinhos, porque tu vais à nossa frente preparando o caminho. Senhor, obrigado porque ao final deste dia poderemos voltar para agradecer pelas bênçãos recebidas, pelas orações respondidas, pelas vitórias alcançadas. Obrigado porque já sabemos que este será um dia abençoado. Pai Celestial, entregamos este dia 15 de março completamente nas tuas mãos. Que seja um dia que te glorifique, que te honre, que te agrade. Que vivamos cada momento conscientes da tua presença, gratos pela tua bondade, confiantes no teu amor. Que este dia fique marcado nas nossas vidas como um dia especial, um dia em que decidimos colocar-te em primeiro lugar. Que inspire todos os outros dias que virão. Que se torne um hábito começar sempre falando contigo. Tudo isto pedimos, agradecemos e declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Rei. A ti seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor, agora e para sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, eu te convido a fazer algo importante.
Partilha esta mensagem com alguém que precisa começar o dia com Deus. Pode ser um familiar, um amigo, um colega de trabalho. Nunca sabes como uma simples partilha pode transformar o dia de alguém. Escreve amém nos comentários para que saibamos que oraste conosco. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens como esta que vão edificar a tua fé e fortalecer a tua caminhada com Deus. Todos os dias publicamos conteúdos que vão ajudar-te a crescer espiritualmente. E agora, recebe esta bênção. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a tua vida abundantemente. Que Ele seja a tua força nas fraquezas, a tua paz nas tempestades, a tua luz nas trevas. Que Ele vá contigo aonde quer que fores, que te guarde de todo o mal, que prospere tudo o que fizeres, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo neste dia e sempre. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém.